E um abraço, meu amigo, um abraço, minha amiga, ligadinhos aqui no canal do TF. Se é a primeira vez que você está vendo esse careca, saiba que aqui você encontra todos os dias 3 conteúdos do Botafogo. Logo cedo, às 5 da manhã, temos o Giro de Notícias, que é um apanhado de informações sobre o Glorioso, tudo o que aconteceu no dia anterior. Neste horário, esse vídeo que você está vendo agora é o Almoço com TF. O nome já diz, no horário do seu almoço, você pega lá seu pratinho e tem mais informações sobre o Glorioso. E para encerrar o seu dia, temos sempre lives aqui no canal, ou com entrevistas, ou um bate-papo com os inscritos aqui desta bagaça. Então, caso você goste desse vídeo, já peço que deixe aquele like. Se você chegar lá no final e esquecer e não gostar, pode colocar um dislike. Então, compromisso entre a gente aqui agora. Já coloque o like nesse vídeo, porque senão você acaba esquecendo. E isso ajuda muito a outras pessoas conhecerem este meu trabalho e conhecerem o canal do TF, que é o canal feito para todos nós botafoguenses. Lembrando que hoje, às 20 horas... às 19 horas e 30 minutos, esse vídeo não terá edição, por isso que eu estou corrigindo aqui, às 19 horas e 30 minutos teremos uma live, uma mesa redonda sobre o Botafogo, com estudantes e jornalistas botafoguenses. Será um papo bem bacana, então marquem aí nas suas agendas, 19 horas e 30 minutos, vocês já podem voltar aqui ao canal. Vou falar nesse vídeo sobre duas coisas. Em relação a Matheus Babi, o que esperar desse jovem jogador? Será que é um atleta que terá um bom desempenho com a camisa do Botafogo? Será o que ele fez na carreira nesses 23 anos é algo que já o credencia a ser um reserva imediato para o Pedro Raul? E outra coisa, eu conversei rapidamente ontem com o Salomão Kalou e ele falou algumas coisas a respeito de quando chegará aqui ao Brasil e também sobre o torcedor botafoguense não fazer o Aero Kalou, né? Como tivemos o Aero Honda. São os temas desse Almoço com TF. Vamos a eles. Não tem vinheta, na vinheta vai ser o começou. Então, inicie o vídeo falando sobre Matheus Babi. Matheus Babi, que era o artilheiro do Campeonato Carioca, até ele romper o seu vínculo com a equipe do Macaé e ir para a equipe do Serra Macaense. Lá ele não atuou mais, esperou essa bulha toda em relação à pandemia e chegou ao Botafogo quando o Glorioso voltou a treinar. Matheus Babi é um jogador de 23 anos, recém completou 23 anos, que passou pelo América, Macaé, teve uma passagem ali pela equipe de transição do Grêmio e conseguia fazer seus gols. É um jogador de 1,91 m, bate bem com as duas pernas, mas não pode bater ao mesmo tempo, porque senão ele pode cair. E é um jogador que tem um potencial muito grande para ser como que eu posso colocar para vocês? Um destaque do Botafogo, talvez não agora. Como seu contrato vai até o final do ano que vem, ele tem tudo para maturar dentro do alvinegro. É um jogador jovem e talentoso. Não é um centroavante de 1,91 m, como tivemos lá nos anos 2000, né? Magrão, Rodrigão, esses jogadores que eram altos e não sabiam o que faziam com a bola, não sabiam o que fazer com a bola. Já o nosso bravo Matheus Babi, ele sabe o que fazer com a bola, é um jogador que tem um potencial bem bacana e eu tenho certeza que pode brilhar com a camisa do Botafogo. Mas eu repito algo que eu falo em relação a ele em alguns momentos. Ser testado pela primeira vez com uma camisa pesada como é a do Botafogo, onde a cobrança é muito grande por resultados, na principal competição do Brasil, será algo que o Babi tem que ter uma paciência um pouco maior, né? Tem que ter como que a gente pode colocar, um psicológico, acho que a palavra certa é essa, maior, porque é diferente você estrear no Campeonato Carioca, onde o nível técnico é menor e o nível de pressão também é menor. No Brasileiro você tem, a palavra, todo mundo diz isso, mas às vezes não é um jargão, são 38 finais, todos os 3 pontos são importantes. Da primeira à última rodada, de repente você perde 3 pontos na primeira rodada em casa para um adversário fraco e isso vai pesar para você lá no final visando título, visando vagas em competições sul-americanas ou até mesmo uma disputa contra o rebaixamento. O Babi será testado nesta pressão, mas pelo que conversei com pessoas dentro do Botafogo, o moleque tem treinado muito bem e tem mostrado frieza, cabeça para ser o principal reserva do Pedro Raul, que hoje, como eu falei ontem,
é o melhor, na minha opinião, foi a melhor contratação do Botafogo para esta temporada. Então, para o Babi, eu posso desejar sorte e acredito muito no seu potencial. Tanto é que antes do Campeonato Carioca, antes de começar, se eu não me engano, o Campeonato para os Grandes, eu fiz uma postagem no meu Twitter. Olho no Matheus Babi. Olho no Matheus Babi, que esse moleque é bom de bola, porque eu comecei a acompanhá-lo ano passado, mais fortemente, na Série B do Campeonato Carioca, né, em relação a quando ele jogou com a camisa do América. Ele foi muito bem, presença de área, sabia se movimentar bem, sabe concluir, é um jogador com muito potencial. Isso ficou demonstrado quando ele atuou com a camisa do sangue. E agora vamos ver, com a camisa pesada, que é a camisa do Botafogo, como será o desempenho deste menino. Vamos mudar de assunto. Eu esqueci de acrescentar uma pequena pergunta, uma pequena questão ali no começo do vídeo que eu vou colocar aqui agora. Salomão Kalou, ele poderá ser ídolo do Botafogo? Salomão Kalou, ele será ídolo? É a primeira pergunta que eu faço para vocês a respeito do jogador marfinense. Ontem eu conversei rapidamente com ele, através do Instagram, a gente trocou algumas mensagens. A primeira pergunta foi quando ele chegaria ao futebol brasileiro, quando ele chegará ao Brasil. Segundo o Kalou, ele está esperando seu visto de trabalho e seu passaporte eles serem resolvidos para ele poder vir ao futebol, para o nosso país. A expectativa, isso tanto do Botafogo quanto do Marcos Leite, é que isso seja resolvido para o final desta semana. Então, já para o final da semana que vem, o Kalou já esteja em solos nacionais. Então, ele começaria a treinar daqui a uma semana junto ao grupo do Botafogo e, com isso, poderá ter até mesmo estar à disposição do técnico Paulo Autuori para a primeira rodada do Campeonato Nacional, caso as situações aqui dentro, né, de carteira de trabalho, visto de trabalho e outras coisas sejam resolvidas o mais rápido possível. Eu também questionei o Salomão Kalou a respeito dele com a torcida, já que nós não teremos um Aero Kalou, também não teremos a presença do torcedor no estádio Newton Santos para o recepcionar. E ele falou, as palavras do Kalou foram bem bacanas. Eu sei que os fãs sempre vão me mostrar amor. Essas foram as palavras do Kalou. Ele falou que sabe dessa dificuldade, sabe que isso não vai acontecer em relação à ida no aeroporto e à ida no estádio Newton Santos para recepcioná-lo, mas essa frase dele ficou bem marcante. Eu sei que os fãs sempre vão me mostrar amor. E é isso que a gente está vendo. O torcedor botafoguense está encantado com o Salomão Kalou, que é muito carismático. Aí entra na primeira pergunta que eu fiz aqui antes de falar do marfinense. Ele será ídolo? O jeito dele parece que é mais solto que o do Honda. O Honda é um jogador mais fechado até mesmo pela cultura japonesa. A cultura africana é muito próxima à nossa cultura, né? Muito próxima àquilo que a gente fala o tempo todo, que a gente do que a gente se expressa, do que o povo brasileiro se expressa. E o Kalou, por ser africano, ele se aproxima muito do que o brasileiro é. Igual o vídeo hoje que está no meu Instagram, quem não viu, vou colocar o link aqui na descrição, ele sambando, ele curtindo, então é um cara que tá de bem com a vida. E vestindo a camisa do Botafogo, e vestindo e sendo apoiado pela torcida do Botafogo, isso será bem bacana. É muito triste essas duas contratações, tanto a do Honda quanto a do Kalou, elas terem acontecido quando o futebol brasileiro e o futebol mundial, em algumas partes do mundo, você vê público, mas você não tem essa presença de público maciça nos estádios, né? Talvez, se Deus quiser, com a diminuição dos casos, daqui a uns 2, 3 meses, mesmo que com um público reduzido, o torcedor possa voltar aos estádios de futebol. Mas falando sobre Kalou, vejo o Kalou com potencial para ser ídolo. Para virar ídolo, tem que demonstrar isso nas 4 linhas. Bola para isso ele tem. Motivação para isso ele tem. Agora, depende do Botafogo para que todas esses enlaces eles aconteçam. O que depende do Botafogo, TF? Pagar os salários em dia. Vou bater nessa tecla enquanto eu for vivo. O Botafogo precisa pagar os salários. O Botafogo precisa que os atletas recebam. Para quê? Todos juntos levarem o Botafogo a um bom campeonato nacional. Elenco tem para isso, bons jogadores tem para isso, técnico tem para isso.
Agora falta a diretoria fazer com que isso funcione. Não adianta nada você trazer Calu, Honda, Vitor Luiz, ter um Matheus Babi, ter Pedro Raul, ter Bruno Nazário, você ter Caio Alexandre, você ter Rafael Foster, se você não cumpre o mínimo, que são os pagamentos. Então, diretoria do Botafogo, agora depende mais de vocês do que dos atletas para o Botafogo fazer um bom ano de 2020 no que é a competição principal. E além da Copa do Brasil, que é uma competição de mata-mata. O time encaixando, aí, amigo, o céu é o limite. Pode acontecer tudo, que é uma competição de mata-mata, e a gente tem encaixes e tudo pode rolar. Mas depende mais da diretoria do que dos jogadores, do que de nós torcedores. Diretoria, faça o básico, né? Faça o básico, tente pagar os salários aí dos atletas, deem um jeito, porque o que não dá é para o Botafogo continuar sempre usando o senão. Pô, a gente tem um bom time, mas e se não pagar os salários, será que vai rolar? Isso é muito ruim para o torcedor, porque atrapalha até mesmo a nossa avaliação. Se você chegou até aqui, espero que tenha curtido esse conteúdo do canal. Deixe o like ou deixe o dislike, não tem problema, a sua interação é muito importante. Comentem aqui se vocês acham que o Calu será um ídolo do Botafogo ou vai ser apenas um grande jogador que vestiu a camisa alvinegra, como foi o caso de Clarence Seedorf. É outro tema para um debate mais para frente, hein? Seedorf é ídolo ou apenas um grande jogador que vestiu a camisa do Botafogo? Mais tarde, estarei de volta às 19h30, falando com a galera aqui, um debatão aqui no canal do TF. Se você não viu o Giro de Notícias, veja, estará aqui agora nos vídeos relacionados. E faça um pacotão dos vídeos que você de repente não viu durante a semana aqui no nosso canal, que é o canal do Thiago Franklin, o canal do torcedor botafoguense. Me sigam nas outras redes sociais, Twitter, _Thiago Franklin, e também lá no Instagram, que é o canal do TF. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aqui diretamente do Terraço Alvinegro. Mais tarde estarei de volta.